Então, onde abundou o pecado e se criou essa estrutura mutilada de realidade onde nós habitamos e que a Bíblia também chama de inferno, porque inferno, já falei, não é só um lugar para onde se vai depois que morre, é uma condição existencial de todos que decidiram viver sem Deus. Você experimenta essa vida infernal na sua jornada aqui. Então, onde superabundou o pecado, ali jaz um inferno. Ali jaz uma vida infernal. Ali jaz um mundo mutilado, uma realidade preto e branco, uma realidade muito aquém do que ela poderia ser para mim e para você. E aqui no capítulo 1, Paulo vai falar sobre esse onde superabundou o pecado. Eu queria que você lesse comigo. Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante. Você já leu esse texto? Provavelmente, senão a gente vai ler ele agora todinho, tá? Do 18 até o 32, e o apóstolo Paulo está dizendo: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio de sua injustiça suprimem a verdade. Ou seja, o ser humano constrói uma leitura da realidade que é falsa, que nós poderíamos chamar de ideologia, porque a ideologia é uma leitura equivocada da realidade. O ser humano, ele constrói uma leitura da realidade que é falsa e suprime a verdade. Ele esconde a verdade, ele dá as costas para a verdade. E o texto vai continuar: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Versículo 24: por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Versículo 28. Por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. O que Paulo está descrevendo aqui para mim e para você? Parece que é a descrição da nossa vida cotidiana, a descrição da nossa realidade. Mas Paulo está fazendo um contraste toda hora e mostrando o resultado desses contrastes. Você suprime a verdade de Deus e abraça a mentira, e você vai colher naturalmente o resultado da mentira que você usou como verdade para explicar a vida. Você usa uma mentira existencial para justificar a sua jornada aqui. E essa mentira dá conta de algumas coisas, porque toda mentira é muito próxima da verdade, senão a gente ia se perceber enganado rapidamente. Então ela vai ter nuances muito próximas da verdade. Mas é uma mentira, é uma leitura falsa da vida. E toda vez que você abraça essa leitura falsa da vida, os resultados são naturalmente a decomposição do nosso ego, do nosso eu. O que poderia ser chamado de desintegração do eu. O pecado, ele tem a capacidade de ir desintegrando a nossa identidade, de ir esfalecendo como poeira, como um castelo de areia que é atingido por um vento ou por uma onda, ele começa a se desfalecer. O pecado desintegra a nossa vida, e não só a nossa vida, o pecado desintegra a nossa identidade, ao ponto de não sabermos não apenas explicar a realidade, ao ponto de não sabermos nem quem somos nós.
Ele desintegra a nossa identidade ao ponto de nos alimentarmos de veneno achando que é alimento. O pecado desintegra o nosso eu. A realidade diabólica que nós abraçamos quando abraçamos a mentira e o pecado, essa estrutura de vida que é diabólica, vai desfalecendo, desfacelando o meu eu, junto com a realidade que eu estou lendo à minha volta. Isso é um inferno, gente. Porque eu vou ter que abraçar coisas para viver dentro dessa realidade, para suprir anseios do meu coração longe de Deus, que vai me matando cotidianamente. E dentro dessa jornada eu confundo, por exemplo, felicidade com prazer, porque prazer não é igual a felicidade. É possível uma pessoa ser feliz sem estar tendo prazer. Vocês concordam comigo? Uhum. Assim como é possível uma pessoa infeliz ter prazer. Prazer e felicidade são coisas diferentes, embora na felicidade eu também encontre prazer na jornada. A gente já viu que felicidade é uma jornada, tem mais a ver com a caminhada do que com o lugar onde se chega. Agora nós confundimos felicidade com prazer e abraçamos o prazer como resposta de vida às nossas angústias, mazelas e dores na contemporaneidade. Óbvio, outros caras já falaram que o sentido da vida é o prazer. Busque o prazer acima de qualquer coisa. Outros afirmaram que a liberdade, como o Jean Paul Sartre, seja livre. Faça o que você quiser e você vai ser uma pessoa autêntica. Porque nós passamos a entender que a autenticidade tem relação com um tipo de liberdade que não existe. Liberdade absoluta não existe. Nós sempre seremos escravos de alguma coisa. E o problema é que nós nos tornamos escravos de uma visão de mundo que diz que o sentido último da vida é o prazer. E nós nos tornamos escravos do prazer. Só que o excesso de prazer gera tédio. O tédio dá vontade de morrer. E essa é a realidade que nós experimentamos quando abraçamos a mentira ao invés da verdade. E aqui Paulo está fazendo um contraste muito claro para a gente. Ele fala da desintegração de um eu interno, que se manifesta e se materializa no nosso eu visível, físico, carnal. No versículo 28 ele diz: e havendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar. Aspecto subjetivo, aspecto interno, o seu eu interior, o seu eu que sente, a sua persona, ela foi alterada invariavelmente. Se o seu eu interno ele é alterado, isso vai frutificar no seu eu externo sendo alterado. Porque a gente não consegue manter por muito tempo essa distância hipócrita entre o que eu sou de verdade e a máscara que eu coloquei para parecer alguma coisa. Então, invariavelmente, gente, os frutos de quem eu sou internamente vai aparecer externamente. Ou seja, a integração que acontece na minha vida internamente, ela vai começar a se materializar externamente. Paulo está dizendo sobre vários aspectos dessa desintegração. Ou seja, do borrão que a minha identidade se tornou. Eu altero coisas naturais, que Paulo está dizendo, e abraço coisas antinaturais. E aqui, para quem gosta de teologia, são as leis criacionais, ou aquilo, eu esqueci o nome do teólogo agora que ele vai falar, mas agora, ó, tô com uma cebolinha. Agora. Mas ele fala sobre direção, que é o que você faz com aquilo que Deus te dá, tá? E aquilo que é fixo, que não muda, são as leis naturais, as leis criacionais. Ele diz: olha, vocês pegaram aquilo que é fixo e deveria apontar para uma direção e mudaram a direção disso e justificam isso de qualquer outra forma, mas Paulo está dizendo, isso é antinatural. Ele não está falando só de aspectos sexuais não, gente. É antinatural a avareza, é antinatural a perversidade, é antinatural a maldade, é antinatural a inveja, é antinatural a discórdia, é antinatural a difamação, a calúnia, é antinatural a insolência, a arrogância, o orgulho, é antinatural. E nós abraçamos essas coisas como expressão da nossa vida, quando nós estamos vivendo dentro dessa realidade onde superabundou o pecado. Só que isso é um inferno, gente. Isso é um inferno. E eu estou falando porque eu já passei por isso aqui. É um inferno sem fim. É uma coisa que vai te matando de dentro para fora. E é uma estrutura onde você se torna marionete da opressão do diabo.
Ele consegue te enganar porque ele sabe aquilo que te encanta e as suas fraquezas. Ele sabe aquilo que pode te desviar de um determinado caminho. Ele alimenta a sua estada nesse lugar, fazendo com que você se torne uma espécie de ego absoluto e acredite que é livre quando não é. E quando você menos espera, você está cultivando o que é chamado de amor anímico. O que é o amor anímico? É o amor autocentrado. Já esteve perto de alguém que parece te amar, mas na verdade, em última instância, ela ama a si mesma? É o amor utilitarista, gente. Eu te amo, Alaí, pelo que você pode me trazer. Eu amo a sensação que está perto de você me dá. Eu não amo o Alaí, eu amo o que a presença dele gera em mim. Isso não é amor. Isso não é amor. Esse é o tipo de amor onde superabundou o pecado. Esse é o amor anímico. É o tipo de amor que pode, por exemplo, se materializar quando eu pareço estar preocupado com o Alaí. Mas eu faço da dor do Alaí uma plataforma para evidenciar a minha. Amor anímico. Eu estou preocupado comigo. Embora pareça que eu estou preocupado com ele. Eu quero passar a impressão que eu estou preocupado com ele. Mas eu estou preocupado comigo. Sabe por quê? Porque onde superabunda o pecado, eu exijo que os outros orbitem ao meu redor. Só que quando eu estou parado e os outros têm que orbitar ao meu redor, e eu só recebo, ou exijo receber, eu vou criando expectativas com relação às pessoas que elas não são capazes de cumprir. E o número de decepção que essas pessoas vão derramando sobre mim, vai me tornando uma pessoa mais amarga. E a cada instante que eu me torno mais amargo, esse inferno se torna mais real e mais vivo. Tim Keller chega a afirmar, não nesse texto aqui, mas ele chega a afirmar sobre o inferno que as chamas do inferno que decompõem, que distorce a nossa identidade, é a arrogância, o egoísmo, a vaidade, que vai nos tirando do propósito que nós nascemos e fomos criados para ser. Você já se olhou no espelho e não se reconheceu? Se olha e fala, cara, não sei quem sou eu. Não sei. Não sei do que eu me tornei. Não sei como eu cheguei até aqui. Aí o diabo vai pedir para você culpar pessoas. É culpa de fulano, é culpa de ciclano, é culpa de ciclano, é culpa de ciclano. O mesmo evento, é a mesma sugestão do diabo sempre, desde o jardim. Não, é culpa da mulher que você me deu. Não, é culpa da serpente que você criou. Numa estrutura diabólica de realidade, a gente nunca assume a responsabilidade pelo eu absoluto e diabólico que nós nos tornamos. A Bíblia diz, onde superabundou o pecado, superabundou a graça. E aqui está o milagre. Como sair, gente, de uma realidade como essa para uma realidade que pode ser equiparada na Bíblia, usando uma expressão que é comum, ao céu na terra. Não o céu na sua totalidade. Como eu posso sair de uma condição infernal de vida e desfrutar de um tipo de vida que é marcada por aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no capítulo 5, você pode ir para o capítulo 5 de novo, pela paz com Deus. A maioria de nós deseja paz. Nós queremos paz no nosso trabalho, nós queremos paz no nosso casamento, nós queremos paz nas nossas casas, nós queremos paz nas nossas relações com as pessoas, nós queremos paz para quem é pai e mãe, na nossa relação com os nossos filhos. Nós queremos paz na comunidade onde Deus nos plantou para sermos a expressão da glória dele. Nós queremos paz. Agora, de onde flui essa paz? Ela só pode fluir de Deus. De onde flui essa paz? Essa paz é resultado da minha comunhão com Deus. Agora, como é possível um inimigo de Deus que cria um inferno como nós fizemos, se tornar amigos de Deus e ter paz com Ele? O apóstolo Paulo nos responde a ele aqui. Ele diz no capítulo 3, versículo 26.
tendo em vista a manifestação da sua justiça no presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Sabe o que você precisa fazer para que Deus te tire dessa realidade infernal e te leve para um lugar onde a placa de entrada é paz com Deus e, consequentemente, paz com Deus é paz com a vida? É fé em Jesus Cristo. Agora, esse mesmo Paulo fala em Efésios capítulo 2 que essa fé é o próprio Deus quem dá, para que ninguém se glorie. Então ninguém pode se orgulhar da fé que tem, porque foi Deus quem deu. O que nós podemos fazer é nos alegrar pelo privilégio que temos de poder sair de um lugar onde pecado abunda e para um lugar onde a graça superabunda. Vocês entendem isso, gente? Você entende o que o pecado fez com você? O que ele faz conosco? E o que Deus faz conosco ou pode fazer? Se nós não tivermos compreensão disso, nós vamos virar religiosos. Nós vamos ser amantes de qualquer coisa menos de Deus. É o conhecimento de Deus que liberta, e o conhecimento de Deus só é possível através de uma relação com Ele. Não é através de sua relação com livros e com textos escritos, gente. Eu já fiz isso, eu fiz isso a minha vida inteira. Não muda. É o Deus que se manifesta a você. Amém. Léo, mas você está falando assim, é possível, e é mais simples do que eu achava. O Deus que projeta vida em nós quando nós estamos mortos. E quando eu olho para a parábola do filho pródigo, que fala dessa transição que Paulo está falando, fundo do poço para a casa do Pai, essa é a imagem que Jesus utiliza. Esse resgate de um lugar insalubre para uma vida abundante, essa transição e essa caminhada nos ensina muitas coisas. Primeiro, quem vai em direção ao filho é o pai. O filho tem uma expectativa, o pai tem outra. O filho não deixa de ser filho, ele continua sendo filho e fazendo o que ele sempre fez na casa antes de sair. Agora, tem algo de interessante, e eu acho isso lindo na nossa fé. É a releitura que ela faz da vida, que deveria ser a leitura original. Para muitos de nós, o fundo do poço é o fim. Fim. Talvez você chegou aqui e fala, cara, minha vida acabou. Ou falta muito pouco para ela acabar. Mas eu tenho dito isso. E vou afirmar até o dia da minha morte. Fundo do poço é graça. Porque se nós não chegarmos ao fundo do poço, nós vamos ficar tentando usar qualquer artifício para justificar uma vida infernal. Você já entrou num poço? Num buraco? Físico mesmo? O único lugar onde você pode olhar para te dar um pouco de esperança é para onde? Para cima. No fundo do poço você olha para cima. Sabe o que o diabo quer que a gente faça dentro dessa estrutura pecaminosa de realidade? Ele quer que eu fique medindo e inferindo se o fundo do poço do Alaí é mais fundo que o meu. Coisa que eu não tenho como saber. E por imaginar que talvez tenham pessoas que estão num poço mais fundo do que o meu, eu me envaideço. E acho que a minha vida está boa demais. Mas Jesus quer te tirar do fundo desse poço, para que você veja a vida como ela de fato é. Pastor, então eu não vou sofrer mais? Não vai, você vai sofrer. A vida é sofrimento também. Qual a diferença do sofrimento no buraco e o sofrimento na jornada? Porque o sofrimento da jornada é que nem academia, como a Laí está fazendo. Emagreceu 20 quilos. Não sei quanto ele emagreceu. Mas assim como há um ano atrás eu nunca imaginava que eu ia estar plantando uma igreja e falando sobre Deus, que eu nem estava mais acreditando nele, eu também não imaginaria que o Alaí estaria malhando. Que era uma coisa que ele sempre falava, não combina, cara, não combina. Mas Deus, ele tem os caminhos dele. E o que é o sofrimento quando a gente está caminhando fora do poço? São os músculos se fortalecendo.
São os nossos músculos ganhando força para a gente aguentar até o fim da jornada. O sofrimento do poço te mata. Do buraco. Vou chamar de poço, não, porque poço realmente não é bom. Mas do buraco que você está ali naquela vida infernal, ele vai te matar. É o sofrimento da solidão, é o sofrimento da escuridão, é o sofrimento do ambiente insalubre. Você pode morar numa bela casa, num belo apartamento, ter um bom salário, você pode ter amigos que você acha que são mais achegados que irmãos, e por isso você os trata como se fossem amigos mais achegados que irmão, mas Deus fala, não, trata como colega. Porque você não pode tratar como amigo mais achegado que irmão, colega. Porque você deve amar a todo mundo é querer bem, gostar é querer perto. Deus nos manda amar, só que a gente não vai gostar de todo mundo. Eu vou falar, obrigado, pastor. Gostar é querer perto. Jesus gostava de todo mundo, gente? Não. Ele gostava de estar perto do fariseu? Não. Mas Jesus amava todo mundo? Amava. Ele queria que todo mundo ficasse bem e fosse salvo. Amar e gostar são coisas diferentes. Quando eu saio dessa realidade para viver a realidade da paz com Deus, o sofrimento se torna um meio para o amadurecimento e para o crescimento. E mais uma vez eu vou usar uma analogia bíblica. Quem aqui já tem bebê? Já teve bebê? Só homem levantou a mão, né? Mas quem tem mesmo que sente a dor é a mulher. A mãe tomando café com a Bia, com a Larissa, com a Priscila, elas estavam falando de neném, de tal, não sei o que, de dor e tal. A gente também sofre. O nosso sofrimento é, talvez, mulher, seja um pior porque é psicológico, a gente sofre por dentro, cara. A gente faz até churrasco para tentar, né? Enquanto ela tá ganhando, a gente faz churrasco lá para tentar não ficar pensando muito, para não sofrer demais. Eu falei que ia fazer isso, a Larissa ficou brava. Ainda bem que eu não fiz, graças a Deus. Só que diante de um grande sofrimento, sempre vai ter uma vida sendo gerada. Sofrimento bíblico. Porque para nascer para Deus, a gente vai ter que enfrentar um tipo de dor. Mas o sofrimento que gera vida, que é o que nos faz nascer para Deus, é muito diferente do sofrimento que faz você querer acabar com a sua vida. É uma releitura que a gente faz do sofrimento a partir do Evangelho. Não vou dizer que ninguém vai sofrer aqui, porque isso seria de uma babaquice enorme. Todo mundo sabe que todo mundo sofre. Nós sofremos quando perdemos entes queridos, uns mais, outros menos. Cada um lida com essas situações de uma maneira diferente. Nós sofremos quando desejamos muito uma coisa e não obtemos aquilo que queremos. Nós sofremos quando a gente bate o dedinho na quina do sofá. A gente sofre, a gente chora. O sofrimento, ele é uma realidade. Agora, você quer sofrer pelo que vai gerar vida, vai fazer você nascer para a vida, vai fazer você abraçar a paz com Deus e, consequentemente, ver a sua vida entrando numa estrutura do reino que vai fazer com que as coisas agora tomem sentido para você. Você prefere tomar todos os dias um pouco do cálice da morte e sofrer para morrer. Quando eu digo morte, gente, eu não estou dizendo só de morte biológica não, tá? Porque na Bíblia, morte é muito mais que morte biológica. Tem gente que está morto emocionalmente, espiritualmente, e está caminhando por aí que nem um The Walking Dead. Se come todo dia, toma banho, quando toma, se arruma, bota muitas vezes até um sorriso na cara, mas está morto por dentro. A vida que Jesus tem para mim e para você é integral. Já falei isso aqui uns domingos aí para trás. A palavra salvação é sozo no grego. Tem até uma banda chamada Sozo, né? Sabia? Não. Tem uma banda chamada Sozo. Quem sabia? Ó, 3 pessoas. Tô bem atualizado, hein, galera? Sozo significa salvação. Salvação do quê? A palavra sozo é utilizada quando Jesus cura alguém. Salvação do corpo. A palavra sozo é utilizada quando alguém é salvo de algum tipo de opressão. Jesus cura a nossa alma. E a palavra sozo também é utilizada para se referir à salvação da nossa vida em Cristo. Seja vida espiritual, reconexão com Deus. Um Deus que tem esse tipo de salvação vai querer só que você fique bem fisicamente?
E eu sou tentado a acreditar que ninguém fica bem fisicamente se essas duas outras áreas não estão bem. Ninguém. E o que Deus tem pra gente é vida abundante. O que é vida abundante? Vida abundante é vida com qualidade do reino. Vida abundante é vida onde as coisas são te dadas na medida certa para que não se torne um objeto de idolatria para você. Amém. Vida abundante é você poder ter amigos para chorar com você e sorrir com você, mas amigos mais achegados que irmãos. Vida abundante é você poder entrar no seu quarto e saber que o teu pai que te vê em secreto te recompensa com a presença dele lá. Vida abundante é saber que mesmo as dores e angústias dessa vida não podem ser comparadas ao eterno peso de glória acima de toda e qualquer comparação. Vida abundante é saber que você não precisa se autoafirmar para ter o aplauso das pessoas, para se sentir alguém ou alguma coisa, porque você sabe quem é em Cristo Jesus. Vida abundante é saber que você não precisa massagear o ego de ninguém para querer ter pessoas ao seu lado, para não se sentir sozinho, porque você nunca está sozinho. Deus sempre está com você, Deus sempre envia alguém para estar com você. Vida abundante é se alegrar como o sol que se nasce ou o sol que se põe. Vida abundante é enxergar Deus quando você bebe um copo d'água ou quando tem sede. Vida abundante é sentir prazer de maneira equilibrada, sabendo que Deus te cria com a necessidade de ter prazer e supre essa sua necessidade de prazer de uma maneira equilibrada, onde o próprio objeto do prazer não se torna um ídolo para você. Vida abundante é poder sorrir, às vezes sem motivo aparente. Vida abundante. Vida abundante é a vida que Deus tem para você. Vida abundante é conseguir orar por alguém, chorar com os que choram, rir com os que riem. Vida abundante, uma das maiores expressões de vida abundante na palavra de Deus é sentar à mesa com seus pares e naquele momento ter comunhão. Mas até isso, essa estrutura diabólica de realidade quer nos roubar. Vida abundante é quando você não precisa diminuir ninguém para se sentir alguém. Vida abundante é quando você não precisa excluir ninguém do seu abraço só porque essa pessoa talvez pense diferente de você ou tenha uma perspectiva diferente de você. Você pode amá-la, você pode respeitá-la, ainda que você discorde dela. Vida abundante é não tratar o outro como se ele fosse a ideia que você não tem, não quer e rejeita, mas é tratá-lo com dignidade porque ele possui traços da imagem de Deus, seja ele quem for. Vida abundante é olhar para a vida para além do que os nossos olhos físicos podem ver. Vida abundante é lutar por justiça, ainda que isso nos custe o nosso próprio sangue e o nosso suor. Vida abundante é vencer o ego absoluto que foi criado em nós, em Adão, e sair dessa estrutura diabólica da realidade. Paulatinamente, dia após dia, porque não acontece no estalar de dedos. Todos os dias, você vai perceber se você está mais dentro dela ou mais fora. E o que Jesus faz com você? Ele entra no inferno que você criou. Ele pega na sua mão. Ele fala, a saída é por ali. Eu vou caminhar com você até lá. E quando a gente sair dessa realidade e entrar na Nova Jerusalém, eu não sei se a gente vai ter nem tempo para pensar nos sofrimentos da vida passada. Porque vai ser tão bom. Mas espera lá. Não é que vai ser tão bom só lá. É bom aqui. Amém. Porque o reino de Deus, de Jesus, já está entre nós. Amém.